Se você não sabe por que tá tudo tão caro, é porque você não tá ligado nesse vídeo aqui. E isso tem tudo a ver com Rússia e Ucrânia, que tá dando o que falar aqui na internet, tá bom? Nesse vídeo você vai saber um pouquinho sobre o que está acontecendo e qual é o impacto que pode ter diretamente na sua vida. Mas antes de começar, eu queria me apresentar. Eu sou o Sidney, aqui o fundador do canal. E queria te convidar a deixar o seu gostei aqui embaixo antes de começar, tá bom? Mas qual que é o contexto disso tudo? A Ucrânia queria entrar na OTAN, ou Organização do Tratado do Atlântico Norte, o significado da sigla. E a Rússia não quer deixar, a Rússia não está querendo permitir isso. E está começando a ter esse conflito, mas é uma questão também de segurança nacional para a Rússia, por causa que se a gente for ver essa imagem aqui, nós não podemos ver que a divisa entre a Rússia e a Ucrânia está perto de Moscou. Então você tem um país da OTAN que inclusive foi criada para combater a antiga União Soviética na época, que agora é a nova Rússia. Você ter um país que está aliado na OTAN ali é um pouco perigoso para Moscou, que é o coração da Rússia. Então você está percebendo que é uma questão de segurança nacional para a Rússia. E é claro que isso é um dos motivos para todo esse conflito. Existem mais outros, tem um contexto histórico e um contexto econômico e estratégico. O contexto, mas antes de mostrar esses contextos, pessoal, eu queria te demonstrar aqui alguns índices. Que, por exemplo, é um índice muito interessante, que é o índice VIX, que demonstra o medo do mercado financeiro a cada época da história. Então você percebe que em 2008 subiu demais esse índice VIX. Em 2020 subiu também por causa da Covid, tá vendo? Mas o de 2008 foi maior do que o da Covid, para você ter noção. Também de 2008 vai um vídeo muito legal. E eu, se eu não me engano, também tem o índice VIX do 1929, que foi a Grande Depressão, que também dá um vídeo muito bom. Falar sobre essas crises que foi pesadas aí no mundo. E você percebe que dessa crise daqui, dessa tensão entre Rússia e Ucrânia, bateu um recorde em comparação ao ano passado. Então isso demonstra o quê? Que o mercado está com medo, o mercado financeiro está um pouco acuado na hora de investir, porque essa tensão está deixando eles um pouco preocupados com o mundo. Porque o mundo hoje, pessoal, é globalizado. Então pode parecer distante, nós estamos aqui do outro lado do mundo, mas isso vai acabar interferindo diretamente na nossa vida, entendeu? Os contextos históricos são os seguintes. A Ucrânia já pertenceu à União Soviética na época. Então a Rússia foi muito maior na época da União Soviética. E com o passar dos anos ela foi perdendo território e está sendo acuada com o passar dos anos. Se você for ver a comparação entre a União Soviética e o tamanho da Rússia atual, você vai ver que a diferença é considerável. E a União Soviética tinha a Ucrânia, mas agora, depois da queda de 1991 do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, a Ucrânia virou um país soberano e virou um país por si só e não dependia mais da União Soviética, que tinha se perdido. Mas o Putin, ainda na visão dele, acha que a Ucrânia pertence à Rússia. Então esse conflito, pessoal, não é de hoje, tá? Desde 2014 tá nesses conflitos. Teve até inclusive um tratado que dizia que era para parar com esses conflitos, mas não parou. E agora explodiu por conta dessa interferência da Ucrânia querer entrar na OTAN. Então você percebe que é uma coisa histórica e tem todo esse peso da União Soviética ali. E os ucranianos, a maior parte deles não gostam da Rússia por causa do passado. Então tem uma questão histórica realmente muito séria por ali na Ucrânia e Rússia, tá bom? Mas o segundo motivo que eu acho, tá bom, pessoal? Eu não sou nenhum especialista em geopolítica, algo do tipo. Estou querendo apenas apresentar para vocês algumas coisas relevantes sobre o que está acontecendo. E o segundo motivo é estratégico e econômico. Porque a Rússia, vamos imaginar um mundo aqui, um mundo imaginário, onde a Rússia anexa a Ucrânia e ela consegue sem ter nenhum problema. Isso seria um sonho por vários motivos. O primeiro é que ela iria ter acesso ao mar quente. E se você for ver na geografia do mundo, os países mais ricos têm acesso ao mar.
todos eles. Ou seja, tem uma tendência de um país que tem acesso a mar ser mais ricos do que outros, tá bom? É só você comparar os Estados Unidos, que tem 2 mares nas suas costas, com um país que está no centro da África, que não tem mar nenhum. Qual que você acha que vai ser mais rico? Então você percebe que quando você tem esse mar quente, você tem uma vantagem militar, você tem uma vantagem mercadológica, uma vantagem econômica. Então você percebe que para a Rússia seria muito bom ter a Ucrânia junto com eles, porque eles ter acesso ao mar, mas também seria uma questão militar. Militar porque dali eles poderiam fazer pressão aos países ocidentais da Europa, Inglaterra, França, Alemanha, enfim. Então seria um mundo perfeito, um sonho de consumo da Rússia caso eles conseguissem anexar a Ucrânia ao país deles. E é claro que isso vai ter grande interferência, principalmente no mercado financeiro, toda essa tensão, tá? E uma das coisas que podem acontecer é, a primeiro de tudo, interferir na Europa. Porque os países da Europa, caso aconteça alguma coisa, podem ser os primeiros a ser prejudicados. Mas isso não significa que o nosso país não seja prejudicado também. Que é o quê? A Rússia, pessoal, ela é uma das maiores fornecedoras de gás natural do mundo. Inclusive, se eles pegassem o território da Ucrânia, eles teriam mais ainda energia e gás. Então, mais uma questão econômica aí. E como eles são dos maiores, ou se não o maior fornecedor, com essas sanções que ela está tomando financeiramente, a Rússia pode se prejudicar e não conseguir mais comprar e nem vender esses gases. Então, de um dia para a noite, vários países podem ter sua conta de luz dobrando rapidamente. Isso é bizarro, cara. Olha só a grande diferença que isso ia ter. O mercado com certeza ia cair. Inclusive o mercado, a Bolsa de Valores de Moscou caiu 35%, a tendência é cair mais. A Bolsa da Ucrânia nem abriu. Então você percebe que isso realmente está trazendo uma questão global, pessoal. Isso é uma coisa muito decisiva. E 2022 mal começou. Estamos no começo de 2022 e já está assim. Então a primeira coisa é você ver a conta, principalmente da de luz, subindo. Você vai ver o preço da comida subindo por conta do aumento do preço do petróleo. Porque também a Rússia é rica em petróleo, esses gases naturais. Então quando você tira ela da jogada, a tendência é subir. E o barril de petróleo, no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, está por volta dos $100 um barril. Tá caro, tá bem caro. Então se você for no posto e ver que tá caro, não é só a inflação, também tem essa questão geopolítica em cima. Já não bastasse a inflação altíssima que o Brasil está sofrendo, também está tendo essa interferência da Rússia e Ucrânia no preço da sua gasolina, e também isso vai deixar mais caro a comida, porque o custo para deixar a sua comida no seu prato, para levar até o seu prato, está mais caro, então vai ficar mais caro. Mas também não é só isso, é porque a Rússia, ela também é uma grande fornecedora de trigo. Então o preço do seu pão, o preço da sua pizza, do seu macarrão, da sua cerveja, tudo isso pode acabar interferindo e ficando mais caro por conta dessa tensão entre Rússia, Ucrânia e OTAN. Então você percebe que é algo muito abrangente mesmo. Outra tendência, uma possibilidade, tá pessoal? Isso aqui é só uma possibilidade, pode acontecer, como também pode não acontecer, mas é uma tendência. É o Bitcoin cair e o euro e o dólar subir. Porque a cada crise que passa, as moedas mais fortes tendem a se valorizar. Porque as pessoas vão investir em moeda forte para proteger o seu dinheiro. Recomendo fazer o mesmo. Investir em moeda forte para proteger o seu dinheiro. Alocar o seu dinheiro. Porque países emergentes como o Brasil, como o nosso Brasil, fica muito volátil, você não tem certeza do que vai acontecer. Em uma moeda forte não tem tanta essa incerteza assim. Então moedas como euro e dólar tendem a subir mais ainda. E é claro que isso é ruim para o Brasil. Seria bom para o Brasil se o real aumentasse, porque o nosso poder de compra iria aumentar e os preços das coisas iriam diminuir. Tá bom? E a inflação também tenderia a cair. Mas é o que não está acontecendo. Ainda está alto.
ainda pode aumentar mais ainda, porque como eu disse no último vídeo sobre inflação, recomendo assistir. Que é o quê? Se o dólar aumenta, precisa de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar. E se você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa, isso é inflação. E por que o Bitcoin pode cair? Porque a Rússia ela é a terceira maior mineradora dessa criptomoeda. Então, se você tira a terceira maior mineradora de criptomoeda da jogada, tende a cair, mas isso não significa que é um mau investimento. O Bitcoin está sempre na média para alta ali, então pode ser que ainda seja uma boa opção se você for investir em criptomoeda, tá bom? Mas lembra que eu falei mais cedo sobre investir em moeda forte? Seria melhor ainda se você investisse em moeda forte a longo prazo, porque se você for ver ao decorrer da história, a crise que eu citei antes de 1929, que foi a Grande Depressão, você sabe que tem depressão no nome porque o negócio foi bem sério. A crise de 2008, a crise do Covid, tudo, se você for ver o mercado, ele caiu. Eles têm algo em comum, eles caem e depois sobem bastante. Ou seja, sobem, mas sobem depois, não sobem agora. Ou seja, se você investir a curto prazo, pode ser que você possa perder um pouco de dinheiro aí. Mas se você investir a longo prazo, é mais garantido. Ainda mais se for moeda forte, tá bom? Então todas essas crises, que inclusive eu posso fazer um vídeo sobre a crise de 1929 e a crise de 2008, que foram crises muito pesadas, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, apesar de ser um país forte, pessoal, eles passaram por guerras civis e essas duas grandes crises aí. Então você percebe que apesar de ser um país forte, já passaram por bastante dificuldade aí na história deles, ok? E acho que é tudo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu queria realmente agradecer de verdade, cara. Você viu o vídeo até aqui, demonstra que você é uma pessoa diferente e que está ansiando por mais conhecimento, beleza? Eu te convido de novo a deixar o seu gostei aqui embaixo, deixar um comentário aqui se eu falei alguma besteira, se você concorda comigo ou não, onde eu devo melhorar, porque eu sei que tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu tô correndo atrás, fechou? Até mais.